A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço que para a nossa meditação desta noite, você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 32. Leremos versículos 22 a 32. Dando continuidade à nossa série de sermões, a história da redenção. Hoje veremos um episódio especial da vida de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão. Gênesis capítulo 32, a partir do versículo 22. O texto diz: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem, até hoje, o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó, no nervo do quadril. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, o Senhor se revelou a nós, Pai. O Senhor se mostrou de uma maneira que nós podemos entender, na sua palavra e principalmente no ápice da revelação, em Jesus Cristo. E nós fomos salvos, e nós somos transformados por essa revelação. Nos ilumine com seu Espírito, a fim de que compreendamos a tua palavra e ela nos transforme esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês já perceberam como Deus usa pessoas improváveis para levar à frente os seus planos? Pessoas que você não imaginava que Deus fosse usar para realizar as suas obras. Eu quero que você olhe, por exemplo, para Abraão. Abraão era um pagão. Abraão era um idólatra. Ele vinha de uma família de idólatras, de uma nação de idólatras, adorava ali, então, a diversos deuses, tinha práticas religiosas erradas. E Deus tirou Abraão de Ur dos Caldeus e disse a Abraão que faria dele uma grande nação e que por meio da família de Abraão, ele abençoaria todas as nações da terra. Vocês veem isso em Gênesis capítulo 12. Deus confirma essa promessa na aliança que faz com Abraão em Gênesis capítulo 15, que nós estudamos na semana passada. E veja, Abraão era um homem idoso, e a sua esposa era estéril, mas Deus faria de Abraão, um improvável, uma grande nação, e da família de Abraão Deus enviaria Jesus Cristo, o nosso Senhor. O que surpreende aqui não é apenas o fato de Abraão ser um homem idoso e sua esposa ser estéril, mas o fato de que a família de Abraão tem sérios problemas. Abraão era um homem covarde, ele era um homem medroso, e o medo de Abraão o levou a colocar a sua esposa em risco. Quando ele chegava numa terra diferente, numa terra que ele não conhecia, ele mentia a respeito de sua esposa, dizendo que ela era sua irmã, e não a sua esposa. E Sara, então, era levada pelo rei, foi levada pelo rei do Egito,
era levada para o quarto desses reis, e não fosse a intervenção de Deus, ela seria ali abusada. Abraão preferia colocar a sua esposa em risco do que colocar a sua própria vida em risco. Então é um homem complicado. E Sara também tinha problemas. Ela duvidou da promessa de Deus, de que Deus a faria ter filhos, e ela fez Abraão, obrigou Abraão a dormir com a sua serva. E o pior foi que Abraão obedeceu. O pior foi isso. Não sei o que é pior, se é o que a Sara fez ou se é o que Abraão fez, obedecendo a sua esposa. E isso criou todo um conflito familiar que levou um dos filhos de Abraão, Ismael, a ser expulso de sua própria casa. Mas depois ele recebe ali a intervenção divina, a provisão divina para a sua vida. Então era uma família problemática, a família de Abraão. Abraão tinha problemas não só de ser improvável que ele tenha filhos, mas problemas de caráter. E Deus usaria essa família para realizar os seus planos. Olhe depois para Isaac, filho de Abraão. Isaac e Rebeca têm 2 filhos, e cada um deles tinha o seu filho preferido. Isaac preferia Esaú, Rebeca preferia a Jacó. Então cada um tinha seu filho preferido ali. E Rebeca chegou a mentir para Isaac, a enganar Isaac, ajudando Jacó a pregar ali uma peça, a adquirir a bênção que não era para ele, não era dirigida a ele. Então é um casal complicado. Preferências pelos filhos, disputas, mentiras, conflitos familiares. A tal ponto que quando Isaac morreu, Esaú prometeu que iria matar Jacó. Isso que é briga entre irmãos. Daí vem a história de Jacó. E o nome Jacó já diz tudo. O nome significa enganador. E Jacó recebe esse nome porque ele já nasce tentando levar vantagem. No seu nascimento, ele já sai da barriga da mãe ali, segurando o calcanhar do seu irmão gêmeo Esaú. E ele cresce, e ele se torna um homem adulto, levando vantagem sobre Esaú. E rouba de Esaú seu direito de primogenitura. Claro, Esaú também foi bobo, ele foi um tolo, mas Jacó roubou de Esaú seu direito de primogenitura, enganou seu pai, mentiu para seu pai, fazendo-o dar a bênção que era destinada a Esaú, e tudo com a ajuda de sua mãe. Mas tudo isso aconteceu porque Deus quis, porque ainda no nascimento de Esaú e Jacó, o Senhor tinha dito a Isaac, quando Isaac consultou o Senhor, que o filho mais novo serviria o mais velho. Isso porque Deus escolheu o improvável, aquele que não era o filho mais velho. Escolheu Jacó, para por meio da família de Jacó, realizar os seus planos de salvar os eleitos de todas as nações. Jacó seria aquele que herdaria as promessas feitas a Abraão e a Isaac, que herdaria a terra de Canaã. E Deus reafirma essas promessas de Jacó quando ele sai ali da casa de seus pais. Ele tem aquela visão da escada. E Deus confirma a Jacó: é você, Jacó, é você que vai receber essas promessas. É você o escolhido meu, para fazer cumprir as promessas, o meu plano, o meu propósito para a humanidade. E aí vem o contexto do texto que nós lemos. Depois de enganar o seu irmão e de receber a bênção do seu pai, enganando o seu pai, Jacó ele foge da terra de Canaã e vai se refugiar na casa de Labão. E lá na casa de Labão, depois de tanto enganar, Jacó é enganado. Ele serve Labão por 7 anos para poder se casar com Raquel. Só que aí quando ele assusta, não foi com Raquel que ele se casou, foi com Lia. E aí ele passa então mais 7 anos trabalhando, servindo a Labão para poder se casar com Lia. E Labão ainda tenta ali pregar peças, ainda tenta fazer uma fraude para que Jacó saia sem nada, quando Jacó decide se libertar da situação em que estava. Mas ainda assim, nessa situação,
de opressão, nessa situação de engano, Deus abençoou Jacó. E quando Jacó sai da terra de Labão, ele sai levando consigo quase todas as riquezas de Labão, cheio de servos, cheio de riquezas, com um rebanho muito grande. Então esse Jacó que sai de Canaã, da casa de seus pais, só com a roupa do corpo, ele decide voltar a Canaã e ele já é ali uma grande família com 11 filhos, muitos servos, muitas riquezas, porque Deus abençoou Jacó, o improvável. E agora o que acontece é que Jacó está retornando a Canaã, depois de ter despojado Labão, depois de ter casado com Raquel e Lia, ter muitos filhos. E ele está voltando para a família que ele deixou. Mas não seria um reencontro familiar muito pacífico. Não seria igual aquelas festas que acontecem no fim do ano, não tivemos no último fim do ano por causa da pandemia. Mas não seria igual aqueles reencontros familiares que você vê aquele irmão que você não vê há tanto tempo e você o abraça. Não seria assim tão simples, não. Porque o seu irmão Esaú não está nada feliz com ele. E nesse capítulo 32, Jacó descobre que enquanto ele caminha em direção a Canaã, Esaú está vindo na direção dele junto com 400 homens. 400 homens. A coisa está feia. E Jacó fica com medo. E ele tem motivos para ter medo. Mas ele também tinha as promessas de Deus. E ele tinha o histórico do que Deus já fizera na vida dele. Então o que Jacó faz? Ele ora. Nos versículos 9 a 12 do capítulo 32, vocês têm aí uma oração de Jacó. E ele ora a Deus, pedindo por livramento, e tendo como base da sua oração, como fundamento da sua oração, as promessas que Deus fez para ele. Ele lembra do que Deus já fez na sua vida. E diz, o Senhor prometeu que iria me livrar, o Senhor prometeu que iria fazer de mim uma grande descendência, uma grande nação. Livra-me, Senhor, porque eu temo a Esaú. É o que ele diz na sua oração. Mas além de orar, também Jacó toma providências. E que providências ele toma? Ele começa a enviar na sua frente vários presentes para Esaú, a fim de apaziguar a ira do seu irmão. Então ele vai enviando presentes, vai enviando rebanho, vai enviando coisas. Mas o que você vê aqui nos versículos 22 e 23, que nós lemos agora, é que ainda assim, Jacó não estava tranquilo. Ele não ficou tranquilo. Era de noite e ele ainda estava trabalhando. Ele ainda estava atravessando ali, fazendo passar o Val do Jaboque, que é ali um lugar onde você consegue atravessar um rio, um amontoado de pedras ali, um amontoado de terra, onde você conseguiria atravessar ali o ribeiro do Jaboque. E ele estava fazendo atravessar esse ribeiro a sua esposa, os seus filhos, os seus servos e servas e todos os seus bens. Jacó não descansava. Ele decide viajar à noite. Ele já tinha montado o acampamento, mas não adianta, ele não vai dormir à noite. Ele decide se adiantar a Esaú, porque naquele tempo não se viajava tanto assim à noite, se viajava mais de dia. Então ele pensou, deixa eu atravessar logo esse ribeiro, porque se o Esaú me pegar enquanto eu estiver perto aqui desse ribeiro, eu estou com problemas, porque eu não vou ter para onde fugir. Então ele decide se adiantar, ele decide ir de dia, ir à noite, e não esperar o dia nascer. E o ponto aqui, meus irmãos, é que Jacó não parava. O texto nos mostra isso por meio de uma repetição. E a repetição nos mostra o frenesi que ele estava. Porque diz o texto aqui, principalmente na língua original, diz que ele atravessou seus filhos, atravessou sua esposa, atravessou suas servas, atravessou seus bens, é a palavra. E atravessa, e atravessa, e atravessa, e atravessa. Jacó não para. Imagina ele dizendo para sua família e para todos, vamos logo. Não temos tempo a perder. Jacó estava com medo. Ele estava cansado. Ele estava no limite de suas forças e do seu ânimo. Imagina o que passava na cabeça dele. Ele estava prestes a colher as consequências de uma vida inteira de decisões erradas. E ele não podia parar. Ele não podia descansar. E é nesse momento
que Deus opera uma transformação na vida de Jacó. É nesse momento que o próprio Deus luta com Jacó e deixa Jacó ferido de um modo irreversível. E é nesse momento que Deus muda o nome de Jacó e prepara Jacó para as dificuldades que ele ainda viria a passar depois na sua vida. E Deus faz isso por meios misteriosos. O Senhor muitas vezes usa o sofrimento para transformar a vida de seus filhos. O Senhor usa as provações para quebrar o orgulho, para fazer-nos reconhecer quem nós somos, a nossa dependência de Deus, e quebrar qualquer senso de autossuficiência que possamos ter. E é o que Deus faz na vida de Jacó. E é o que Deus pode fazer na sua vida. De que maneira Deus usa o sofrimento para transformar a vida de seus filhos? Primeira coisa que nós vemos aqui nesse texto é que o próprio Deus luta com Jacó. E disso nós aprendemos que muitas vezes Deus inflige provações a seus filhos. Em outras palavras, Deus luta conosco. Jacó fez atravessar o rio toda a sua família e a sua comitiva e ficou sozinho. E quando Jacó estava sozinho, à noite, com medo, de repente um homem o ataca. Um homem vem e começa a lutar com Jacó. Então imagina a cena. Jacó estava com medo de que Esaú viesse a qualquer momento e de repente ele é atacado. Quem Jacó pensa que é? Que está atacando ele? Deve ser Esaú. Esaú veio me matar. Chegou, mais cedo do que eu pensava. Vou morrer aqui. Mas pelo menos eu vou pagar na mesma moeda, não vou morrer sem lutar. É o pensamento de Jacó. Vou apanhar aqui, e eu até mereço, mas não vai sair de graça também não. E ele começa a lutar. O homem luta com Jacó e Jacó luta com o homem. E esse homem misterioso, não revela o nome dele aqui no começo, vê que não pode com Jacó. De certa maneira, a força física desse homem é comparável, equiparável à força física de Jacó. Então esse homem misterioso tem a força de um homem comum. Não uma força descomunal, uma força especial, mas uma força de um homem comum. Enquanto Jacó era um homem forte. Jacó era um homem forte. Ele passou por muita coisa, ele era um homem da roça, era um homem de rebanho, um homem acostumado com o trabalho braçal. Não era uma luta impossível para Jacó. Jacó conseguia dar conta da luta e deu conta da luta ao longo de uma noite inteira. Ele conseguia manter o ritmo até o raiar do dia. Até que esse homem misterioso, cujo nome ainda não foi revelado, faz algo que é sobrenatural. Ele toca na articulação da coxa de Jacó. E no momento que ele toca, ele só toca. E a junta se desloca. Sobrenatural. Isso mostra claramente que esse homem com quem Jacó estava lutando não era um homem comum. Era alguém com poder. Um poder sobrenatural. E o lugar onde ele toca é justamente o ponto pivô. É o ponto do corpo que dá a sustentação para quem quer usar a sua força, para quem quer lutar. A partir dali, Jacó ficou impossibilitado de lutar. O que está acontecendo aqui, irmãos? O que acontece é que o próprio Deus lutou com Jacó. O próprio Deus veio para trabalhar na vida de Jacó, para transformar Jacó, para dar a ele um novo nome. O que temos aqui é uma sombra da encarnação de Cristo. Não é ainda a encarnação definitiva. É aquilo que os teólogos vão chamar de pré-encarnação. Várias vezes no Antigo Testamento aparece esse homem misterioso, que algumas vezes é chamado de anjo do Senhor, que ao mesmo tempo que é chamado de homem ou de anjo, também é identificado com o próprio Deus. E esse anjo do Senhor aparece a Abraão, aparece aqui a Jacó, mais tarde vai aparecer a Moisés, vai aparecer a Daniel,
Várias vezes no Antigo Testamento você tem essa figura misteriosa, que é o próprio Deus. Já é ali uma amostra do que no Novo Testamento vai ficar claro, de que existem várias pessoas na Trindade. No Antigo Testamento isso ainda não havia sido revelado de um modo completo. Era revelado de um modo progressivo. Mas hoje nós sabemos que nosso Deus é um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Que ao mesmo tempo você não pode ver a Deus, mas Deus se fez visível. Se você ver a Deus, você pode morrer. Não se pode ver a face de Deus e ficar vivo. Mas Deus se fez homem e se tornou visível. O próprio Deus vem trazer mais uma dificuldade para a vida de Jacó. Justamente no momento em que as coisas já estão difíceis. Já está difícil. Adiciona mais uma coisa. Mais uma coisa. Muitas vezes Deus luta com seus filhos por meio das provações. É Deus quem inflige sofrimento, provações na vida de seus filhos. E hoje não vai ser por meio de uma luta corpo a corpo. Não é assim que vai ser hoje em dia. Mas Deus luta com você. Deus traz provações na sua vida por meio de uma doença, de uma dificuldade financeira, problemas no casamento. E é Deus quem faz isso. É Deus quem traz provações. E Deus faz isso para trabalhar na sua vida. E é isso que ele fez na vida de Jacó. Isso é uma resposta de oração. Porque Jacó orou, ele pediu que Deus fizesse cumprir na vida dele aquilo que ele prometeu e que o livre do mal. E Deus responde à oração de Jacó. Ele vai livrar Jacó, mas não de Esaú. Ele vai livrar Jacó dele mesmo. Deus luta com Jacó, mas a luta que Deus trava não é uma luta que Jacó não podia aguentar. Não, nessa pré-encarnação, ele não vem com uma força descomunal, mas como um homem comum. O próprio Jesus, quando vem em sua encarnação eterna, ele vem como um homem comum, que sofre, que fica doente, que é levado para a cruz, que precisa dormir, que precisa comer. Jesus vem como um homem comum. E é uma luta que Jacó conseguia aguentar. Porque é assim, quando Deus inflige provações, sofrimento na vida de seus filhos, nunca é além daquilo que você pode suportar. Deus nunca traz uma provação na sua vida que você não possa suportar, que vá além daquilo que é a graça que Ele te deu para suportar. Deus vai lutar com você, mas Ele luta com você conforme as suas forças. E se Deus está infligindo sofrimento na sua vida, se Ele está trabalhando em seu caráter, então Ele vai dar forças para você também suportar esse sofrimento. O reformador João Calvino, no seu comentário desse texto, ele comenta o seguinte, ele diz que quando Deus luta conosco, Ele usa as suas duas mãos, é como se Ele usasse as duas mãos. Com uma mão Ele luta contra você, e com a outra mão Ele luta por você. Com uma mão, Ele te traz provações e sofrimentos, mas com outra mão, Ele te sustenta. Ele luta em seu favor. Deus luta. E por que Deus inflige sofrimento? Por que Deus traz provações na vida de seus filhos? Há várias razões para isso, mas uma delas é que as provações vão evidenciar a sua fraqueza e a sua dependência de Deus. Ela vai quebrar o seu orgulho. Ela vai destruir qualquer senso de autossuficiência. Jacó era um excelente lutador. Ele dava conta dessa luta. Aliás, tudo que ele conseguiu na vida, ele conseguiu lutando, brigando. Por esforço, na base da força. Até aqui, Jacó conseguiu tudo. Pelo menos ele pensava assim, pela sua própria força, pela sua astúcia, pela sua esperteza.
Ele enganou a todos. Ele se voltou contra todos. Era Jacó contra o mundo. Mas não foi pela força dele. Deus sempre esteve com Jacó. E Deus estaria com Jacó dali para frente. E se Jacó pensava que podia lutar contra Esaú, que podia se livrar de Esaú com suas estratégias, ele não poderia mais. Porque Deus destruiu a sustentação de Jacó. Deslocou a sua coxa, a junta da coxa. Ele não tem mais como lutar. Está impossibilitado de lutar contra Esaú. Mais vulnerável e dependente que nunca. É isso que Deus faz. O próprio Deus é quem vem a nós para nos transformar. Ele vem para nos livrar de nossos pecados. E Deus vem em fraqueza e não em força. É o próprio Deus que veio resolver o problema de Jacó. E ele veio de um jeito inesperado, de um jeito incomum. A salvação de Jacó viria de uma maneira incomum. E não é isso que acontece conosco? Jesus Cristo é aquele que veio para nos livrar do nosso pecado. E ele veio como homem. E ele veio sofrer em sua carne a nossa maldição, a sua maldição. E Jesus Cristo é a revelação do Pai. Ele apresenta o Pai de um modo que nós podemos vê-lo. E vê-lo sem perecer. Sem morrer no processo. E é desse modo inesperado que Deus nos salva, assim como salvou Jacó. A segunda coisa que vemos aqui, meus irmãos, é que Deus muda o nome de Jacó. Versículos 26 a 29. Deus muda o nome de Jacó. E disso nós aprendemos que Deus nos molda nas lutas. Deus nos molda nas lutas que Ele inflige em nossa vida. O sofrimento é um instrumento nas mãos de Deus para moldar você. Ele usa o sofrimento para te transformar. Veja o que acontece aqui. Ao ser ferido de um modo sobrenatural, Jacó percebe quem é aquele homem. Então esse homem misterioso diz a Jacó: deixe-me ir. Olha que interessante. Embora Deus seja muito mais poderoso que Jacó, Ele ainda concede a vitória a Jacó. E embora ferido sobrenaturalmente, esse homem ainda pede a Jacó: me deixa ir. E Jacó não o deixa ir prontamente. Ele diz: não te deixarei ir se não me abençoares. Isso porque Jacó percebe que aquele homem era Deus. E ele percebe que ele tinha algo que ele precisava. E ele precisa então suplicar aquele homem. Alguns comentaristas vão chamar esse versículo de esse versículo aqui de segunda oração de Jacó. Porque a primeira está nos versos 9 a 12, e aqui nós temos uma outra oração, em que Jacó suplica a Deus por bênção. E você só pode ser abençoado por alguém que é maior que você. Então quando Jacó suplica a bênção, ele reconhece que aquele homem é maior que ele, é Deus. Assim como Jacó, em momentos de provação, nós somos levados à oração. Somos levados a admitir nossa fraqueza, nossa dependência. Somos chamados a insistir com Deus em oração. Somos chamados a perseverar em oração. Fazer como aquela mulher da parábola do juiz iníquo, que Jesus conta, onde Jesus nos ensina que devemos orar sempre e sem esmorecer. E ela insiste com o juiz que lhe faça justiça, insiste com o juiz que lhe faça justiça, até que o juiz, então, decide atender o pedido da senhora. E então, quanto a isso, Jesus diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Deus é soberano e Ele não tem obrigação nenhuma de te ouvir, mas ainda assim Ele diz que ouve a nossa oração. E Ele permite isso, que você suplique a Ele pela bênção, nos momentos de angústia. Então Deus pergunta a Jacó: como te chamas? E Jacó responde: Jacó. Ele pergunta a Jacó como ele se chama, porque é necessário saber o nome daquele que será abençoado, para poder abençoar. E isso você vê lá em Gênesis capítulo 27, quando Isaac foi abençoar
Esaú, ou quem ele pensava ser Esaú, mas na verdade era Jacó. E ele tenta confirmar ali a identidade. Ele diz: fala, quem és tu, meu filho? E Jacó responde a Isaac: sou Esaú, teu primogênito. E agora é Deus que está perguntando para Jacó: quem és tu? Quem é você? Qual é o seu nome? E a resposta de Jacó não é uma simples resposta, mas uma confissão. Ele diz: eu sou Jacó. Eu sou enganador. Eu sou aquele que enganou o pai, que enganou o irmão, que foi enganado. Sou aquele que fez tudo errado a vida inteira, que meteu o pé pelas mãos. Sempre busquei aquilo que não era meu de direito. Sou aquele que pecou contra o Senhor e pecou contra toda a família. Meu nome é Jacó. E esse é um padrão que você encontra em toda a Escritura. Sempre que alguém tem um encontro com Deus, vê uma teofania, nesse encontro os seus pecados são revelados. Então ele confessa. É um padrão. O profeta Isaías, quando vê Deus no seu santo templo, ele diz: ai de mim, sou pecador, tenho lábios impuros. E agora Jacó se encontra com Deus em meio ao sofrimento. E os pecados de Jacó são revelados. E nesse momento que os pecados de Jacó são revelados, que ele confessa, que ele admite: sou Jacó, sou um enganador, Deus lhe dá uma nova identidade. Ele diz: já não te chamará Jacó, e sim Israel. Veja, meus irmãos, o nome era algo muito importante na cultura da antiguidade, do Antigo Oriente Próximo. Não é como hoje em dia que você escolhe o nome dos filhos porque acha bonitinho, não é? E aí, se todo mundo acha bonito o nome Enzo, aí muita gente se chama Enzo, né? Espero que não tenha nenhum Enzo por aqui, né? Mas porque acha bonito. Mas não era assim naquele tempo. Naquele tempo o nome dizia muito a respeito do caráter e do que se esperava de alguém. Nomes inclusive mudavam. Lembra da história de Noemi, sogra de Ruth? Quando ela voltou para Belém, terra do pão, ela voltou triste, amargurada, porque perdeu o seu marido e os seus filhos. Então ela diz: me chamem de Mara. Mara significa amarga. O nome dela mudou, porque ela mudou. Se você conhecesse uma pessoa cujo nome é enganador, o que você esperaria dessa pessoa? Você faria contratos com ela? Você venderia o seu carro parcelado para ela? O nome da pessoa é enganador. Você faria uma aliança com essa pessoa? Está na ficha criminal dela. Na ficha criminal, enganador. Mas agora Deus diz para Jacó: você não é mais Jacó. Eu estou te dando uma nova identidade. Eu estou mudando a sua história. Toma aqui seu novo RG. Seu nome é Israel. Porque você é um lutador. Você perseverou em meio às lutas. Você lutou contra Deus e contra os homens e prevaleceu. Jacó prevaleceu. Ele enganou a todos, mas ele sofreu também em sua vida. E as lutas na vida de Jacó não foram poucas. Foram muitas lutas, mas ele permaneceu de pé. E na verdade as lutas que Jacó teve ao longo de sua vida eram todas com Deus. Deus é quem trouxe sofrimento na vida de Jacó. Deus é quem estava escrevendo cada parte do roteiro da vida de Jacó. E a luta dele sempre foi com Deus. E é por isso que o nome de Jacó vai ser Israel. Mas é algo interessante aqui, meus irmãos. Tem algo muito interessante aqui. Que qualquer leitor que entende hebraico, qualquer leitor da época, pegaria isto. Que o nome Israel, se traduzido de um modo direto, significa Deus luta. Não é você lutou com Deus, mas é Deus luta.
Porque Deus lutou e sempre lutou com Jacó. O nome de Jacó é um testemunho da graça de Deus. Deus tinha promessas para a família de Jacó. Deus daria a Jacó uma grande descendência, faria dele também uma grande nação. E ele sempre lutou, Deus lutou, não apenas contra Jacó, mas junto de Jacó. E esse é o significado do nome Israel. Pensem em para quem Moisés está contando essa história, porque é Moisés que escreveu o livro de Gênesis. É Moisés que está contando essa história. E ele está contando essa história aos israelitas. E pense como é que é essa história na cabeça de um israelita, de um povo que se chama Israel. O povo de Israel também tinha um passado difícil. O povo de Israel também foi escravizado. Jacó serviu a Labão. Israel, o povo de Israel, serviu aos egípcios. E Deus sustentou o povo de Israel, assim como sustentou Jacó. E quando os israelitas saíram do Egito, eles despojaram os egípcios, levaram as riquezas do Egito, porque Deus abençoou os israelitas para isso. Assim como Jacó levou as riquezas de Labão. E agora, ao voltar para Canaã, terra dos seus pais, os israelitas também tinham um inimigo pela frente. Os cananitas viviam ali. E os cananitas eram um povo grande, muito mais numeroso que os israelitas. E a briga ia ser difícil. E os israelitas tiveram medo. E o que Deus fez para preparar esse povo? Deus preparou o povo de Israel. Deus fez o povo de Israel passar pelo deserto. E Deuteronômio capítulo 8 diz que Deus os fez passar pelo deserto para provar o coração deles. Para que eles confiassem só no Senhor. Então foi Deus que fez isso. Foi Deus que fez o povo de Israel passar pelo deserto. Mas nunca deixou de estar com eles. Deus dirigiu o povo de Israel por meio da coluna de nuvem e de fogo. E Deus prometeu ao povo de Israel que sempre estaria com aquele povo e que sempre lutaria por eles. Os israelitas não iriam tomar a terra pela sua própria força. Mas é Deus que iria dar a terra a eles. Deus iria derrotar os inimigos de Israel. Porque é esse o significado de Israel. Deus luta. Esse nome é um testemunho da graça de Deus. A salvação de Jacó, assim como a sua salvação, assim como a nossa salvação, não é por mérito, mas por graça. O inimigo de nossas almas não vai ser vencido pela força do nosso braço, mas é o próprio Deus que luta ao nosso lado. Então Jacó pergunta ao homem misterioso: como te chamas? E ele não revela o seu nome. Isso é muito parecido com um episódio no livro de Juízes, em que Manoá, pai de Sansão, pergunta ao anjo do Senhor que aparece para ele: qual é o seu nome? E ele responde: por que perguntas pelo meu nome que é maravilhoso? Então Jacó entende, de fato ele teve um encontro com Deus. E se ele ainda tinha dúvidas disso, agora ele tem certeza. Agora ele tem certeza disso. Meus irmãos, quando Deus trouxer lutas à sua vida, quando Ele trouxer provações a você, essa é uma oportunidade para a oração. É o momento em que você pode derramar diante do Senhor a sua oração sincera, a sua oração até mesmo ousada. Até mesmo ousada. Não é errado dizer ao Senhor: eu estou sofrendo, Senhor, eu não aguento mais. Não é errado expressar suas emoções diante de Deus. E suplicar pelo livramento que só Ele pode dar. A provação, meus irmãos, é um momento em que muitos dos nossos pecados ocultos, os mais ocultos, são revelados. Aquilo que você realmente é, se mostra quando você está sofrendo. Aquela maldade que você nem sabia que era capaz de fazer. Aqueles pensamentos que você nem sabia que era capaz de pensar, aparecem em meio ao sofrimento. E Deus trata essas feridas que ficam expostas.
Certa vez, aconselhando uma irmã que passou por um grande sofrimento e que lutava contra a sua ira, ela disse certa vez a mim: pastor, essa crise me fez perceber em mim pecados que eu nem sabia que existiam. Eu nem sabia que era capaz de pensar coisas tão ruins e de sentir coisas tão más, até que eu passei por isso. E Deus trabalhou na vida dessa irmã, trabalhou seu caráter por meio do sofrimento. E talvez Deus faça isso também na sua vida. A aprovação é o momento em que você é transformado. A sua autossuficiência, o seu orgulho, o seu senso de independência, tudo isso é quebrado. E se você pensa que pode conquistar a sua salvação, se você pensa que é uma boa pessoa, que vai para o céu pelo seu próprio mérito, o seu orgulho precisa ser quebrado. E pode deixar. Se Deus quiser, Ele vai quebrar o seu orgulho. Se você olhar para a lei de Deus, para o que Deus exige de você, se você olhar para a palavra de Deus como um espelho que ela nos mostra quem nós somos. Então ela vai mostrar quem você é. Você é um pecador, miserável, necessitado da graça de Deus. E então você vai clamar por misericórdia. A aprovação também é o momento em que percebemos que Deus está do nosso lado. Ele sempre esteve do nosso lado. Por trás da sua providência carrancuda, há um rosto sorridente. Essa é uma frase do puritano William Cowper, num poema que ele faz a respeito da providência de Deus. Ele diz: por trás da sua providência carrancuda, há um rosto sorridente. Podem haver nuvens escuras no céu. Você pode olhar para situações e achar que Deus está bravo com você, mas talvez não. Deus está com você. Não julgue o Senhor pela sua percepção. William Cowper ainda diz nesse poema: não julgue o Senhor com débil entendimento, mas confie nele para a sua graça. Por trás de uma providência carrancuda, ele oculta uma face sorridente. O nome Israel é um lembrete disso. Deus luta. Deus luta com você. Creia nisso. Em terceiro e último lugar, nós vemos os resultados dessa luta na vida de Jacó. E por meio disso, vemos também os resultados da aprovação de Deus em nossa vida. Os resultados da luta. Em algum momento depois da aprovação, você vai ser grato. E você vai estar mais confiante em Deus pela graça que te foi dada. E é o que nós vemos na vida de Jacó. Ele decide dar um novo nome àquele lugar. Ele dá o nome de Peniel, que significa face de Deus. Face de Deus. Jacó reconhece que foi Deus que lutou com ele. Ele reconhece que não foi Satanás, não foi Esaú, foi Deus. Deus lutou com Jacó. Ele teve encontro com Deus. E encontrar com Deus é um negócio perigoso. Jacó viu a Deus e não morreu. E isso é graça. Jacó reconhece que isso é graça. Por isso ele diz: vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Jacó antes tinha medo de Esaú. Mas agora ele encontrou alguém que é muito mais perigoso que Esaú. Ele encontrou a Deus. Perto de Deus, Esaú é fichinha. Jacó era pecador. Jacó é pecador. Ele merece morrer. Mas Deus veio até ele, Deus o atacou, o abençoou, mudou seu nome, transformou sua vida e não matou ele. Isso é graça. E é por isso que Jacó é grato a Deus. E ele demonstra a sua gratidão a Deus ao tornar Peniel, o Val do Jaboque, Peniel, um memorial desse dia. O dia em que a sua vida foi mudada. Um outro memorial permanece entre os filhos de Jacó. Você vê no versículo 32, que eles não comeriam mais o nervo do quadril, por causa desse episódio. Então, as gerações dos filhos de Jacó, dos israelitas, eles permaneceriam com essa prática, que é um lembrete desse dia.
o dia em que a nação recebeu o seu nome. A nação se chama Israel, por causa desse episódio. E no versículo 31 nós vemos que Jacó é um homem diferente agora. O sol nasce e ele atravessa Peniel. E essa passagem das horas aqui do dia, da noite para o dia, é muito significativa. Jacó não mais caminha à noite, escondido, tentando ali uma estratégia para poder se livrar do seu problema. Ele caminha à plena luz do dia, confiante, de cabeça erguida, em direção ao seu suposto inimigo. Parece ali a saída de um herói, mas ele era manco, ele manquejava. Ele foi curado por Deus, mas saiu ferido. Ele foi transformado por Deus, mas agora ele é mais vulnerável. E se Esaú resolver atacar Jacó, Jacó já era. Ele não vai ter mais forças, ele não vai mais poder lutar, mas ainda assim ele caminha confiante, porque é Deus quem luta por ele. E porque algo Deus fará. Deus vai fazer alguma coisa, porque ele tem promessas para aquele povo. Promessas que nós sabemos que desembocam na vida de Jesus Cristo. Muito sofrimento Jacó ainda teria de passar. E se você continua lendo a história, você verá que Esaú não ataca Jacó. Que Esaú recebe Jacó e eles vão ter uma reconciliação num momento muito belo. Mas mais tarde, Jacó ainda vai sofrer a perda de um filho. Ele vai sofrer com a frouxidão moral de seus filhos, com a maldade de seus filhos, que vendem como escravo um de seus irmãos, que pratica imoralidade sexual. Jacó ainda vai ter de sair mais uma vez de Canaã para morrer no Egito, longe da terra prometida. Deus estava preparando Jacó. Jacó estava com medo de Esaú, mas Esaú era o menor de seus problemas. Muito sofrimento ainda teria de vir. Meus irmãos, na hora da provação, é difícil ser grato a Deus. É difícil ser grato a Deus pelo sofrimento, pelas lutas. Mas é exatamente isso que a Bíblia manda você fazer. Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Como assim? Eu tenho que ficar feliz por passar por provação? Sim, é isso que a Bíblia diz. Mas por quê? Por que se alegrar em meio às provações? Porque Deus está operando na sua vida. Porque Deus está preservando a sua alma. Porque você é pecador e merece a morte. Mas Ele ainda assim derrama sobre você o seu perdão, a sua graça. Porque Ele luta por você em meio ao sofrimento. Porque Ele enviou seu Filho, Jesus, para morrer em seu lugar. O castigo que você merece. E o próprio Jesus, Ele é o Deus que veio e sofreu na carne o nosso sofrimento. Para ser um sacerdote compassivo, que compreende o nosso sofrimento e que intercede por nós junto a Deus. Porque Deus te considerou digno de tomar parte nos sofrimentos de Cristo. Por isso você se alegra em meio às provações. Não é pela sua força que você é transformado, mas pelo poder de Deus. Jacó agora é manco, mas é o homem mais forte. Da mesma maneira, é impossível Deus transformar a sua vida sem que você perca alguma coisa. Você vai perder alguma coisa. Quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, você morre para você mesmo. Você abre mão da sua autossuficiência. Você desiste de sua independência, de suas tentativas de ser Deus. Você perde. Você perde a você mesmo. E se você fizer como Jacó fazia antes, enquanto você insistir nisso,
tentar ganhar a salvação pela força do seu braço, tentar ganhar o mundo pelo seu esforço, você vai perecer. Você não vai experimentar o poder transformador do Evangelho. Talvez você faça isso por meio da obediência. Talvez você tenha nascido na igreja e tente obter a salvação sendo um bom cristão, sendo um legalista, fazendo tudo certo, sendo um presbiteriano de segunda e terceira geração. Talvez você tente ganhar a salvação pela força do seu braço. Ou talvez você tenha crescido fora da igreja, crescido no mundo, e tente ganhar a vida, ganhar dignidade por meio do seu trabalho duro, através do dinheiro. Talvez por meio de muito esforço você consiga ser alguém na vida. E essa é a história de Jacó. Um homem que nasceu numa situação de miséria, que trabalhou com muito esforço a vida toda e conseguiu tudo na base da força do seu braço. Ele era pobre, mas hoje é um homem que tem um rebanho enorme, uma grande família. E talvez essa até seja a sua história. Mas saiba que não adianta nada. Tudo isso vai dar em nada. Tudo aquilo que você pode obter pela força do seu braço se esvai. Ou a velhice leva, ou a doença leva, ou a morte leva. A única coisa que se pode manter é aquilo que você obtém de graça. A salvação em Jesus Cristo. E quando você é quebrado, quando você admite a sua culpa e o seu pecado, quando você crê em Jesus para a sua salvação, Ele transforma a sua vida. E o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. E Ele vai te dar forças para perseverar, para prevalecer em meio a lutas. E as lutas virão. Vivemos no mundo caído. Aqui tem sofrimento. Aqui tem dor. Mas o Senhor promete ser o seu Deus e nunca te abandonar. Creia no Evangelho. Renda-se a Jesus. Faça parte do seu povo. Que Deus os abençoe. Amém.